Bem, então, eu gostaria hoje de abordar um assunto que eu acho assim que é oportuno, porque a gente está ouvindo muito, né, principalmente na internet, que nós estamos num momento onde nós estamos passando por um processo de transição planetária. E que nesse momento a gente está vivendo uma certa turbulência, seja na área social, na área cultural. E eu entendo que principalmente a nível nosso, né, da nossa vivência, de como nós estamos experimentando a nossa experiência, né, enquanto mulher, enquanto homem, como ser, né, nesse momento. Essa questão do feminino e do masculino, eu acho assim, ela é bastante atávica, né? A gente está falando do gênero feminino e masculino, mesmo porque nós já temos isso na cultura milenar e ancestral, né? Que vem desde a época da bíblica, né? Da Eva, né? Do Adão, que a mulher, né? Veio da costela do Adão. Portanto, a mulher, né? Ela veio, né? Do homem. Então, todas essas crenças, né, que a gente tem, ou então tradições, ancestralidade. A gente tem várias culturas onde a mulher ela assume um papel de liderança, né, de matriarcado. Às vezes tem muitas tribos aí, ou até em culturas, né, mais ancestrais. Então há essa alternância, né, de poder matriarcal e patriarcal. Mas assim, se a gente for trazendo o nosso contexto do dia a dia, né, da nossa vida, como é que isso pode influenciar a minha vida? Assim, seria bom a gente fazer uma reflexão com relação à história, né? A gente sabe que desde da Idade Moderna para cá, né, a gente tem tido uma mudança significativa. A mulher, ela realmente, ela ficou um certo tempo bastante relegada a um papel bastante secundário, né? E isso em várias culturas. Ainda temos culturas, né, hoje que a mulher realmente ela é segregada, ela é considerada, né, uma pessoa que tem que ter submissão, né, e principalmente ao homem, ao marido, a uma figura masculina. Mas isso não vem ao caso, porque isso quer dizer que tem a ver com a cultura de cada país, que cada país tem a sua própria cultura. Mas assim, falando mais abrangente, né, no sentido dos direitos, a gente realmente percebe nitidamente que a mulher vem galgando e conquistando o seu espaço cada vez mais, né? Se bem que hoje ainda a gente vê um crescente número de violências domésticas contra a mulher, inclusive até levando à morte, né? Mas assim, o que eu queria abordar é o seguinte: por que sempre, desde a história, a gente está vivendo esse conflito do feminino e masculino? Isso é real, isso não é utópico. Será que isso tem a ver com as nossas crenças? Também. Porque inconscientemente, consciente ou inconscientemente, a gente traz determinados padrões que a gente recebe das culturas. Vamos lá, por exemplo, muitas das vezes, algumas de nós, né, eu não sei, tem dentro do seu escopo, né, do inconsciente ou do consciente, olha, todo homem, ele é muito sedutor, ele é conquistador, ele gosta de caçar, ele vai atrás de qualquer mulher que dá atenção, ele vai, porque isso faz parte dele, de ele ser o conquistador, então ele geralmente é infiel. E a mulher, por outro lado, o homem pensa, a mulher é muito perigosa, ela é muito ardilosa, ela quer conquistar o homem, depois que conquistar, ela deixa de ser aquela mulher carinhosa, amante, e passa a ser aquela mulher que não está nem aí, né, que quer só viver um contexto, né, de um casamento, enfim. Eu como terapeuta, a gente ouve muito isso. Então eu estou passando aqui porque isso acontece. Então, isso já está, né, vamos dizer, inconsciente coletivo, né? E isso também traz uma certa consequência, porque, queira ou não, mesmo que você não pense, talvez no inconsciente aconteça de este tipo de grilozinho fique, né?
E sem contar também que culturalmente a gente realmente sentiu isso na pele, né? E o homem, por outro lado, ele se sente também um pouco perdido, né? Porque hoje em dia a mulher está galgando posições assim até maiores do que certos homens. E isso deixa o homem um pouco frágil. Porque ele, de alguma forma, culturalmente, ele foi considerado aquele provedor, né? O que é o líder, né? Então, como é que a gente pode, então, resolver ou, então, avaliar essa questão para que a gente possa ter um entendimento, né, mais equilibrado com relação a isso? Eu não sei, mas eu entendo que, primeiro que a gente tem que avaliar nós mesmos. Como que eu estou? Quais são minhas crenças? O que eu busco na minha vida? O que eu quero, né? Principalmente quando a gente vai realmente buscar ter um relacionamento com outra pessoa, é importante que a gente se pergunte o que eu quero desse relacionamento, como eu acredito, né, que deva ser um relacionamento. Eu estou disposta a realmente entregar ou ser uma pessoa cooperativa, né? Porque muitas das vezes a gente tem assim opiniões e crenças e não abre mão delas. E às vezes a gente espera que o outro ele satisfaça todas os nossos desejos, né? Enfim, os nossos propósitos. E muitas das vezes isso não acontece, porque realmente é muito difícil acontecer, né? Eu estou dizendo isso tanto da mulher como do homem. Então a gente cria uma fantasia ou cria um ideal de que o outro vai suprir tudo que a gente necessita e a gente acaba ficando frustrada. E aí quando acontece a relação começa a ficar, vamos dizer, ela começa a patinar, né? Porque a pessoa não consegue sair do lugar. Primeiro que um se fecha e o outro se fecha. Quando começam a acontecer os conflitos e de repente a pessoa fala, poxa, não é isso que eu queria, parece que eu não estou tendo o que o outro... E não se cria um elo, uma ponte para entender o que é que eu quero solicitar e o que o outro quer solicitar, o que eu quero receber, o que o outro quer receber. É lógico que a gente não vai ter aquela relação do conto de fadas e ficaram felizes para sempre, né, romântico. Também não quer dizer que não pode ter, mas eu acho isso muito difícil, porque a gente está aqui vivendo num mundo real onde os conflitos eles acontecem. Então é interessante a gente aprender a lidar com esses conflitos a dois, que eu acho muito mais interessante do que sozinho, né? Então, porque é um desafio, né? Então, quando a gente começa a se disponibilizar a estar com o outro, é importante que a gente se abra. A questão do ego é uma coisa que é complicada, né? Porque a gente tem a personalidade, tem as nossas posições e tal, e às vezes não abre mão. Mas isso não quer dizer que você vai abrir mão dos seus valores, né? Mas, de repente, se abrir para entender a realidade do outro. Porque o outro é diferente de mim, inclusive em gênero. Se eu sou masculino ou feminino. E essa descoberta da diferença que eu acho assim fantástica. E que traz realmente, né, uma possibilidade de um avanço, né, no sentido de que a gente possa ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso entendimento, a compreensão. E é lógico que isso exige um jogo de cintura, sabe, de buscar realmente trabalhar essa questão da paciência, da tolerância, do entendimento, da compreensão. Então isso tudo a gente precisa realmente começar a avaliar. Por mais que a gente tenha às vezes assim discussões, isso é normal dentro de uma relação, seja até numa relação de amizade ou de trabalho, né? Realmente a gente percebe que muitas das vezes a gente até fez algo que a gente não queria fazer, que inconscientemente a gente aconteceu. Então, eu acho que essa questão da humildade também é uma questão muito que eu acho que a gente precisa trabalhar. A humildade não é aquela subserviência de você ser passivo e aceitar tudo, mas é a humildade de entender que eu tenho o meu próprio, eu sou e sei o que eu sou. Então eu estou segura disso. Então eu não tem problema de eu chegar até o outro e de colocar para ele as minhas fragilidades, ou o que eu estou realmente precisando, ou então o que eu estou querendo solicitar.
né? Então, humildade é nesse sentido, da gente realmente entender o meu próprio tamanho, o que eu sou, e meus limites, né? E a gente trocar isso de uma forma bastante clara, um com o outro. Então, essa clareza, né, da relação, no sentido de que o que eu penso, quais os meus propósitos, qual é o propósito e o que o outro pensa, porque eu também tenho que acolher, mesmo que seja diferente de mim, existe a possibilidade de uma ponte aí, de um abrir mão e o outro doar, o outro receber, né? Às vezes é uma troca, às vezes um recebe mais, o outro doa mais, mas que haja essa integração. Então, no feminino, isso é a questão do lado do cérebro também, né? Porque quando a gente está com o nosso lado esquerdo ou direito, que é o feminino e o masculino, desestabilizado, a gente começa a ter uma certa desequilíbrio, desestabilização mental, né? Porque o feminino, ele é mais compassivo, ele é mais receptivo, ele é mais artístico, né? O lado esquerdo é racional, intelectual, né? Então, isso é na característica também do masculino e feminino que se acentua mais, né? Então, realmente, eu gosto de lembrar do Pierre Vai, o meu mestre, né, da Unipaz, que ele dizia assim, nós estamos na era dos mutantes. O mutante é aquele que aceitou realmente a mudança, a transformação, e a gente começar a ter atitudes que nos levam a uma maior compreensão de interligação, de integridade, de interconexão, de interdependência, de poder estar criando pontes um com o outro. Isso em todos os níveis, né? Então, essa seria a proposta de um novo mutante, de uma nova consciência. De entendermos que as diferenças são incríveis, que elas são desafiadoras e que elas podem nos levar a crescer, se a gente estiver disposta, né, a entender o processo dos desafios e realmente seguir e buscar avançar, né, na compreensão de que eu não sou melhor nem maior do que ninguém, eu estou aqui aprendendo e o outro também é um aprendiz. E quando a gente se dá as mãos e dizer, poxa, vamos aprender junto, né? E apesar das diferenças, apesar das dificuldades, eu entendo que isso possa realmente trazer um benefício muito grande para o próprio casal, para próprias pessoas que estão na relação, para uma equipe toda, porque isso cria, né, uma irradiação bastante favorável, né? Então é isso aí, eu trouxe esse tema, né, e eu acho assim que, porque eu realmente acho assim que é o momento da gente. Eu entendo que essa questão do resgate do feminino é importante no nosso mundo de hoje, a gente fala isso muito, né? Mas que é importante que haja essa integração do feminino e do masculino, né? Bom, é isso aí. Então, um beijo, um excelente domingo, gratidão.